Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Eu quero falar nessa manhã, igreja, sobre carregando a presença. Oi, tudo bom, amigo? Tu tá brincando? Tu tá feliz? Me conta essa história que tu tá feliz, hein? Essas crianças, gente, são o nosso futuro, né? Nossa bênção. Obrigada, meu amor, obrigada. Gênesis capítulo 13 diz assim, a gente vai falar um pouquinho de uma história, queridos, tão especial. Eu quero que você preste bem atenção. Eu quero falar de Abraão, um homem conhecido como pai da fé, um homem conhecido como amigo de Deus. Queridos, Abraão 13 diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi falar com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo a um lugar a outro, até que chegou ao lugar em Betel, entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinham construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra do alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre e em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Diga comigo: construiu um altar dedicado ao Senhor. Um altar dedicado ao Senhor. Agora, em Gênesis, ainda você está em Gênesis 14, 11. Um pouquinho aí, talvez você vai virar a folha 14, 11. Gênesis 14, versículo 11. Os vendedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, os bens que ele possuía, visto que moravam em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, e o amorreu. Mamre
e os seus irmãos escolheram Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Agora você vai para o versículo 19 ainda de Gênesis, 19, 23. 19, capítulo 19, versículo 23. Gênesis capítulo 19, versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde ele vivia. Queridos, eu quero falar essa noite. Aqui a gente fez um resumo, um pouquinho dessa história de Abraão. Queridos, eu até aconselho a você estudar a história de Abraão, uma história muito linda, de um homem simples como eu e você, de uma pessoa simples, onde a Bíblia diz que ele habitava num lugar, onde naquele lugar eles cultuavam muitos deuses, mas numa das suas caminhadas, numa das suas peregrinações, a Bíblia diz que Abraão escuta uma voz, e essa voz fala com ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. A Bíblia diz, queridos, que ele recebe essa direção, ele aceita essa direção e passa então a andar a andar em peregrinação ao lugar onde Deus tinha preparado. A Bíblia conta que nessa caminhada, nessa saída de Abraão do meio da parentela, do meio da sua casa, Ló, o seu sobrinho, resolve com ele, e eles vão. Queridos, logo que eles começam a caminhar, em uma das suas trajetórias, eles passam por uma situação financeira bem ali ruim. Por quê, queridos? Porque naquele tempo eles viviam, os lugares tinham que ser lugares com uma vegetação boa, com muita água, e onde eles estavam não tinha. Então eles começam a peregrinar, a andar, a caminhar, chegam no Egito. Lá no Egito, queridos, Abraão passa por uma situação bem difícil, mas o Senhor dá um livramento para Abraão. Logo ele e Ló, eles começam a ficar muito prósperos. Inclusive o Egito é um lugar que Deus usa ali um propósito para que o rei egípcio abençoasse eles. Eles saíram com tantas bênçãos, tão abençoados, e a ponto que quando eles estabeleceram o acampamento deles em uma cidade que nós lemos aqui, os pastores e os servos de Ló já não conseguiam mais começou a ter muita desavença, muita briga, porque era muita gente, muito rebanho, muita coisa que a terra não sustentava. Então Abraão, já não querendo mais ficar discutindo com Ló, chama Ló com direção de Deus, porque Deus dá a direção para ele, e eles então se separam, e ele diz: Ló, não dá mais para a gente ficar no mesmo lugar, então escolhe o lugar que tu queres ir, vai para o lugar que tu queres ir, que se tu for por norte, eu vou ir para o outro lado. Então a Bíblia conta que Ló escolheu o lugar, e o lugar que Ló escolheu era o lugar mais próspero, era um lugar a ponto de a Bíblia apontar como o jardim do Senhor, para você ver o lugar lindo que Ló escolhe. A Bíblia diz então que Ló escolhe, que é lá
lá perto de Sodoma e Gomorra, naquela região que era uma região muito próspera, e então Abraão vai para outro lado, como a Bíblia falou, que não era tão próspero assim. Mas, queridos, a diferença é que Ló, ele andava pelo que ele via, e Abraão andava pela voz que ele ouvia. Deus falava com Abraão, e Abraão seguia aquilo que Deus falava. Queridos, o tema dessa mensagem é carregando a presença. Diga comigo, carregando a presença. A gente aprendeu aqui nessa história, queridos, que Ló era o sobrinho de Abraão, e que Deus tinha falado com Abraão, e Ló resolveu seguir Abraão. Queridos, não há problema quando Deus fala com alguém e alguém quer seguir, mas quando essa pessoa ela quer seguir, uma das coisas que ficou claro para nós aqui, que chega um tempo que Ló não se submete mais ao tio, não se submete mais enfim, à liderança do tio. Ele também fica empoderado, muito abençoado, e passa então a olhar para o tio como um rival, como alguém que, enfim, que eles não conseguiam mais andar junto. Então Deus dá essa direção para Abraão. Abraão chega para Ló e diz: olha, agora tu segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu. Queridos, Abraão, como ele carregava a presença de Deus, Abraão, ele não olhou ele não foi uma pessoa ambiciosa, ele não procurou por ambição, ele não olhou com os olhos que Ló olhou. Ló olhou com ambição. Ló logo já foi olhando qual era o melhor lugar, porque ele queria se estabelecer com o seu povo no melhor lugar. Abraão não. Abraão, com certeza, com aquele coração do tio, né? Coração de tio. Só olha, Ló, procura um lugar, estabelece o teu povo e vai viver, porque eu vou fazer isso com o meu povo. Queridos, a Bíblia conta, e nós lemos aqui, que Ló escolhe Sodoma e Gomorra, só que a gente leu aqui o que a Bíblia relatava de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que era um lugar que tinha muita corrupção, era um lugar que eles faziam muita afronta com o Senhor, era um lugar, queridos, de muita promiscuidade. Sodoma e Gomorra era um lugar muito promíscuo, muito ruim para aquele que quisesse ter uma vida reta. Só para vocês terem ideia, lá queridos, era tanta, enfim, tantas coisas abomináveis perante o Senhor, que o Senhor já tinha condenado aquele lugar, mas foi aquele lugar que Ló escolheu estar, porque aparentemente era um lugar bonito, era um lugar rico, era um lugar próspero. Queridos, é isso que essa noite eu quero falar. A gente não pode olhar com os olhos carnais, a gente não pode fazer escolhas na vida da gente pelo que nós estamos vendo. A Bíblia diz que Abraão, ele não olha com os olhos carnais, ele vai com o espiritual, ou seja, ele carrega sobre ele uma presença. E na vida de Abraão, diferente de Ló, Abraão não andava pelo que via, ele andava pelo que ele sentia, por aquilo que era falado, aquilo que ele ouvia. Queridos, a diferença de Ló é que para Abraão carregava algo que Ló não carregava. Abraão carregava a fé, a presença, a convicção de servir um Deus. Ló não. Ló era materialista. Ló só queria prosperar. Queridos, e também havia muita prosperidade em Abraão. O que não faltou para Abraão foi prosperidade. Mas a diferença é que Abraão tinha uma prosperidade com Deus, diferente de Ló, que só queria ser próspero. Queridos, a gente ouviu a história. A Bíblia conta que chega um determinado tempo, Sodoma e Gomorra e toda a região é invadida por inimigos. Eles tomam tudo, inclusive a família de Ló e tudo que Ló tinha. Aí então, chega lá nos ouvidos de Abraão, alguém foge do povo de Ló, fala para Abraão: Ló foi preso, roubaram tudo, saquearam Sodoma e Gomorra. Abraão junta ali o seu exército e vai lá, toma posse, organiza, tira os inimigos, saqueia, toma tudo de volta que era de Sodoma e Gomorra, leva de volta para Sodoma e Gomorra. Os reis lá foram procurar ele, né, e agradecer, queriam até que ele ficasse com os bens, e ele disse: não, nada disso me pertence. Deixou Ló de novo lá, estabeleceu lá o reino, naquele lugar que tinha sido saqueado, só que toda abominação não parou. Eles continuaram indo contra o Senhor, até que chegou um determinado tempo que o próprio Deus consumiu
destruiu Sodoma e Gomorra. Queridos, essa história é linda. A Bíblia diz que Deus manda anjos lá e chegam aí esses anjos libertam Ló, diz para Ló e sua família e tudo, saem daqui porque essa cidade vai ser destruída, e assim acontece, a cidade é destruída. Só que tinha uma regra que os anjos falaram para Ló e a família: quando vocês saírem de Sodoma e Gomorra, não olhem para trás. E a Bíblia conta que a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Queridos, o que a gente aprende com essa história? Abraão foi bênção na vida de Ló o tempo inteiro. Ló foi o que foi porque estava sobre o tio aquela presença. Abraão deixou... Ló foi muito próspero porque andava com o tio que era próspero. A Bíblia diz que ele se estabelece num lugar muito próspero. Só que Ló, queridos, diferente de Abraão, não se importa com o que faziam contra Deus. Ele só queria ter a vida dele. A Bíblia diz então que ele é preso. Abraão vai lá, solta, liberta, coloca ele de novo, estabelece ele de novo. Só que não adiantando, então o próprio Deus destrói Sodoma e Gomorra. Deus dá uma chance para Ló ainda, por conta da vida de Abraão, por conta que Abraão intercede. Abraão ainda continua intercedendo, cuidando de Ló. Só que, queridos, chega uma hora que a história de Ló fica arruinada. A esposa morre e eles têm que sair dali e se estabelecer num outro lugar. Por quê, queridos? Porque Ló não carregava o que Abraão carregava. Porque Ló não estava importado em ter uma vida justa perante ao Senhor. Ele só queria estabelecer o seu reino. Queridos, a Bíblia conta para nós que chega em determinado tempo que Abraão não pode fazer mais nada. Porque chega uma hora que as coisas param, elas vão parar. Deus vem, Deus visita, Deus chega, mas a pessoa não quer. A Bíblia diz, queridos, que o nosso Deus, Ele é totalmente organizado e gentil. Ele nunca vai forçar nada de nós. Ele totalmente vai chegar. A presença vai nos visitar. A presença vai passar. E cabe quem entender, aceitar, e quem não entender, continuar peregrinando. Mas, queridos, assim como Ló, muitas vezes a gente pode ter um fim não tão bom assim. A Bíblia diz que Deus era com Abraão, porque ele era obediente, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Vocês viram ali que quando ele estabelece no lugar, a primeira coisa que ele faz é um altar ao Senhor. A primeira coisa que ele faz é consagrar o lugar ao Senhor, é entregar o lugar para o Senhor. Ló, queridos, não foi escolhido, Ló veio junto. A diferença, queridos, de pessoas e pessoas é que umas são escolhidas e outras vão vir junto. Não está errado vir junto. Não está errado a gente ver alguém ser abençoado e querer viver a bênção da pessoa e de querer andar junto. Mas o problema não é andar junto, o problema é ter duas visões, o problema é não ter a mesma visão. O problema é não ficar conectado. O problema maior, queridos, é Ló andava com Abraão, sabia que Deus era com Abraão, porque tudo que Deus estabelecia acontecia com a vida de Abraão, mas Ló não queria viver o Deus de Abraão, não queria estar conectado em Deus como Abraão. Queridos, às vezes a pessoa pode andar contigo, ela pode estar do teu lado, ela pode estar lá no teu trabalho, ela pode estar lá na tua empresa, ela pode estar junto contigo. Mas a bênção é tua. Deus deu para ti a bênção. E você vai abençoar pessoas. E você vai trazer pessoas junto com você. Mas se a pessoa não tiver com a visão igual a tua, se a pessoa não estiver conectado igual contigo, se a pessoa não estiver junto contigo, não adianta. Você vai ser abençoado aqui e a pessoa não vai. A vida da pessoa vai travar. Porque, queridos, o X da questão, né? Eu estava falando de manhã, tem tal de X rolando aí nos Instagram, né? O X da questão, é que está uma polêmica isso. Queridos, o X da questão não é eu querer andar com pessoas abençoadas, é eu querer me conectar na mesma visão. Não pode ter duas visões. Eu sempre aprendi, né, que duas cabeças é monstro. Não pode ter duas cabeças. O cabeça da história era Abraão. A ponto da Bíblia dizer para a gente que ele é considerado o pai da fé, o pai das nações. Olha quem era Abraão. Mas chegou o momento da caminhada de Abraão e Ló, que Ló se achou tão importante, se não mais que o tio.
A bênção era para Abraão. E se ele continuasse ali juntinho de Abraão, firme com Abraão, ele ia ter uma vida de paz, como é o fim de Abraão. Sonhos estabelecidos, metas que o Senhor tinha dado, tudo que Deus tinha dado para a vida de Abraão, ficou estabelecido. Mas Ló não quis. Ló deixou a ambição mais forte. Ló deixou, queridos, não adianta. Às vezes as pessoas, elas vão querer o que você tem, mas o coração de corrupção, queridos, o coração, a intenção do coração é que vai dizer aonde a pessoa vai chegar. Às vezes a gente quer puxar. Quantas pessoas na minha caminhada eu puxei? Vem servir a Jesus, vem estar com Jesus, vamos viver Jesus. As pessoas até vinham, mas chegava um tempo que não rompia, e eu ficava frustrada, achando que era eu que não sabia fazer. Não era, é a intenção do coração. Queridos, eu dei um testemunho hoje pela manhã. Eu recordo quando eu tinha os meus 3 filhos pequenos, nós estávamos construindo um templo para a igreja, e era mais para fora, recuado, é na cidade, mas era mais para fora. E eu recordo que era verão, janeiro, sábado, e eu pegava as crianças, porque criança sabe como é, né? Criança acha tudo maravilhoso, e eles fazem uma diversão em tudo. E eu recordo, Pamela, que eu ia para lá, eu, o Rogério e as crianças, e tinha muito mato, eles ficavam brincando o dia todo, e a gente lá pintando igreja, que isso já é histórico, né? Isso aí já nasceu comigo. Eu acho que quando eu nasci me deram uma lata de tinta, eu não sei, não é possível. Não é possível. E a gente estava lá pintando, arrumando igreja, sabe? Estabelecendo o reino de Deus, nos nossos primeiros passos ali com Jesus. E eu recordo que as pessoas diziam: Tati, tu é louca, levar essas crianças para ir. Por que tu não vai para a praia? Por que tu não vai te divertir? E eu recordo, queridos, que assim como Abraão, eu ouvia a voz de Deus e dizia: não, porque o certo é assim. Eu tenho que criar os meus filhos nesse caminho. Eu preciso ensinar Jesus. Eu quero que eles vivam a promessa de Deus. E na época, eu sempre gostei muito de estudar, conhecer Jesus. Eu recordo que eu lia muito e eu via tudo que Deus fazia nas gerações daqueles que escolhiam andar com Ele. E eu dizia: é isso que eu quero. Eu quero que os meus filhos tenham uma vida de paz. Queridos, eu e o Rogério fizemos essa opção e as pessoas nos criticavam. As pessoas próximas, às vezes, de nós diziam: ai, por que vocês fazem tudo isso? Não precisa. Só que o meu coração ardia, dizendo, sabe, que eu tinha que servir o Senhor, que aquilo era o que o Senhor tinha para mim. E hoje, queridos, para a glória do Senhor, eu vivo exatamente aquilo que o Senhor prometia lá atrás, que os meus filhos teriam paz, que a minha casa reinaria a paz do Senhor. Sabe, queridos, a prosperidade não quer dizer só dinheiro, irmãos. Às vezes a gente acha que prosperar é ter dinheiro, é ter muito dinheiro, é ter dinheiro sobrando. Eu quero te dizer, glória a Deus, e Deus tem muito para todo mundo, em nome de Deus. É o dono do ouro, da prata, e o que Ele mais quer é que nós venhamos a ser muito prósperos, como foram os nossos irmãos aí do passado. Mas a maior prosperidade que Deus pode te dar junto com o teu dinheiro é a presença dEle, é a paz, é você chegar no teu final do dia, depois de um dia puxado, depois de grandes desafios, e você conseguir deitar a tua cabecinha e descansar, e saber que tem um Deus cuidando de ti, que tem um Deus cuidando dos teus filhos, que tem um Deus cuidando dos teus negócios, que tem um Deus cuidando da tua casa, que tem um Deus cuidando de tudo. Eu optei por essa vida, porque essa era a vida que eu queria. Eu recordo, queridos, que a gente perdeu amigos no tempo. Eu recordo que as pessoas diziam: eles são uns crentes, uns beatas, só querem igreja. Quantos depois se converteram, vieram andar com a gente, porque diziam: Tati, muitos perderam até os casamentos. Queridos, às vezes a gente vai ter que fazer algumas escolhas na vida. A gente não vai conseguir ter tudo. Entenda que o ter tudo não é ter tudo da nossa ideia. Tem coisas que nós vamos sacrificar, tem coisas que nós vamos ter que deixar para trás, e tem coisas que vão vir com a gente. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Mas uma parte da parentela vem com ele. Só que chega um momento que até aquela parentela ele teve que deixar. Por que será, queridos, que às vezes a gente tem que deixar alguém para trás? Por que será que às vezes, na nossa caminhada, a gente vai ter que se afastar de pessoas? Por quê?
Porque vão ser pessoas que não vão te agregar, vão ser pessoas que não vão estar junto contigo, vão ser pessoas que você não vai, que você até vai confiar, mas que você vai começar a conviver e você vai ver, nossa, essa pessoa não está junto, ela está do meu lado, mas ela não está junto. Estar junto não quer dizer andar do lado, igreja, quer dizer andar na visão, quer dizer andar na mesma visão, na mesma direção. Querido, se tem uma das coisas que eu nunca na vida abri mão e não vou abrir, custe o que custar, é ter a presença de Deus na minha vida. Porque a Bíblia diz: buscai o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas eu vos acrescentarei. Queridos, a gente não pode com a nossa força buscar as coisas, a gente tem que esperar Deus acrescentar. Existe promessa de acrescento para a tua vida. Ninguém nasceu para dar errado, ninguém nasceu para viver uma vida parada. Se você pegar a partir de hoje e conhecer um pouquinho de cada história da Bíblia, você vai ver que todos foram pessoas normais e simples que nem nós, que Deus honrou absurdamente, que Deus soprou o nome, que Deus abençoou de maneira. Queridos, uma pessoa dessa é o nosso pastor André Fernandes, que é o pastor hoje de Alphaville, da Lagoinha Alphaville. Ele começou a ministrar no tempo da pandemia, no apartamentinho dele lá nos Estados Unidos, no apartamentinho dele, abria as lives e começou ali. Deus soprou o nome dele absurdamente. Hoje é um dos pastores que tem uma das maiores igrejas. A gente esteve lá agora, é surreal o que os nossos olhos viam lá, surreal. Porque, queridos, para Deus não precisa de tempo, de condição financeira e nem de lugar favorável. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, entenda algo, Ele vai fazer. Ele não depende que a coisa esteja ao teu favor para fazer. Ele pega do nada e faz um tudo. Como também, se Ele quer travar, a hora que Ele fecha a porta, querido, Ele vai fechar. Porque Deus sonda os corações. Diferente de nós, Deus não olha o que o olho vê humano. Deus sonda o coração, a intenção. Ontem, quando eu olhava os vídeos dos meninos aqui, eu ria muito lá em casa. E eu dizia: Rogério, olha que coisa linda, Rogério. Queridos, que coisa linda a gente poder compartilhar coisas, a gente poder viver debaixo dessa nuvem, todo mundo com o mesmo propósito de vida. Onde ninguém quer ser melhor que ninguém, onde a gente só quer a paz, a gente só quer ficar debaixo da nuvem, a gente só quer seguir essa nuvem de bênção, é só isso. É só isso, minha igreja amada. Abraão escolheu ouvir ao Senhor. Ló escolheu um lugar bonito, próspero, mas que blasfemavam contra Deus. Abraão não abria mão de viver na presença. Ló queria as vaidades que o mundo pode oferecer. Queridos, não te submeta. Não te submeta. Não abra mão de ter uma vida digna, uma vida justa, reta perante ao Senhor, por coisa alguma. Não faça isso com a tua vida. Honre a tua casa, honre a tua família, honre os teus negócios, honre o teu Deus. Que tudo vai bem com você, porque isso é promessa de Deus. Isso é promessa. Eu queria chamar o ministério de louvor. Isso é promessa de Deus. A Bíblia diz que quando Abraão estabelece o povo dele, quando ele se estabelece, a primeira coisa que ele vai fazer, um altar para o Senhor. Queridos, eu quero te dar uma dica de milhões agora aqui. Eu quero te dar uma dica para você mudar a tua vida de verdade. Se tudo que você for fazer, a primeira coisa que você fizer, que nem a gente fez com essa bebezinha linda que é a nossa Serena, apresentar ao Senhor. Pai, eu te apresento isso. Eu te apresento essa situação. Eu te apresento esse negócio. Eu te apresento a minha família. Eu te apresento, Senhor. Queridos, é conta matemática, 1 mais 1 é 2. Você vai ser abençoado, porque até o que vier contra você vai ser ao teu favor. Até aquilo que você acha que vem para te derrubar, vem para te promover. Deus, essa é a conta matemática dele. Ló achou que escolhendo o melhor lugar ia ser melhor que o tio.
promoveu o tio. O tio foi lá. Gente, Sodoma e Gomorra era um povo respeitado. Eles foram presos, saqueados, roubados. E quem é que salvou eles? Abraão. Então, quando Deus está no negócio na tua vida, até aquilo que você acha que te roubaram, até aquilo que você acha que te tiraram, eu quero te dizer uma coisa: vai ser para o teu benefício, vai ser para a tua bênção. Você vai prosperar em cima da perda. Existe um Deus que faz você prosperar em cima da perda. Queridos, não olhe com os olhos físicos, carnais, mas aprenda a andar e se movimentar pelo espiritual. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas eu sei que todavia tu vai fazer algo. Eu sei que tu vai, Senhor, levantar do teu trono, se possível for, Senhor, para me salvar, para me dar algo, para me mudar a minha história, para me resgatar. Não acha, queridos, não acha que é para a tua morte. Não é para a tua morte. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, vão deleitar, descansar como águia, voarão, vão voar, vão chegar em lugares, vão avançar. Mas uma coisa é certa, queridos, tem que ter a confiança, tem que dar o crédito. Queridos, eu não posso pegar o que não é meu. Eu não posso olhar para mim e dizer: uau, como eu sou poderoso, poderosa. Não. Existe um Deus que te criou, que te formou. E ainda quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha organizado a tua vida. Ele já tinha feito um plano perfeito para você. Queridos, não viva fora da presença, não saia da presença, porque vai ser essa presença que vai te sustentar, te alinhar, te dar um destino, te organizar a tua identidade, organizar a tua vida espiritual, emocional, familiar e até mesmo a física. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aprenda a amar o Senhor. Aprenda a entregar o teu coração. É coração, queridos. Deus não quer nada a não ser de nós o coração. Deus quer o coração. Pode começar, queridos. Deus quer o coração. Deus quer o coração. É sobre o coração. Fique em pé, queridos, em nome de Jesus. Fique em pé. Que nos trouxe aqui, Senhor, não desistiremos. Oh, meu Deus, é verdade, Senhor, nós não vamos desistir De te perseguir, te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mais um culto de celebração em ritmo de festa, porque quando você aceita Jesus, o céu faz festa e nós fizemos festa aqui na terra e se alegramos contigo. Uma semana abençoada e a gente te espera quinta-feira no nosso culto fé às 20 horas. E se você puder, esteja aqui presente conosco. Se não, a gente continua com você aí de casa. Semana, que Deus abençoe.